E aí, galera da turma anual, beleza? 28 de abril de 2020, professor Bellinati na área. Vamos lá sobre bioenergética, vamos falar sobre fotossíntese e quimiossíntese. Bora, partiu? Então, 28 de abril de 2020, a gente está mexendo com bioenergética, e esta bioenergética aqui tem dois processos fundamentais que perguntam bastante no vestibular, que é importante você saber por causa do vestibular, mas é importante você saber também para você entender um pouco mais do mundo, né? Esse mundo que anda tão de mal com a ciência, que pena, né? Então a gente tem que conhecer isso daqui para entender aquilo que está ao nosso redor. Então, bioenergética, quando a gente fala de bioenergética, a gente fala de dois processos básicos. A gente fala de respiração, que foi na semana retrasada, semana passada foi o feriado, certo? E a gente fala de fotossíntese. E aí, naquela aula de respiração, eu não falei só de respiração celular, não. Eu falei também de fermentação. A diferença que a gente colocou de respiração para fermentação é que o processo respiratório é um processo completo. Tem glicólise, tem ciclo de Krebs e tem cadeia transportadora de elétrons. E a fermentação tem apenas a glicólise. Tá? Então, a fermentação é um processo, vamos chamar de parcial, em relação à respiração. Massa? Já na fotossíntese, quando a gente vai falar de fotossíntese na aula de bioenergética, a gente coloca juntinho a quimiossíntese. Eu não vou colocar a quimiossíntese entre parênteses aqui, porque eu não quero dar a entender que a quimiossíntese é um subprocesso da fotossíntese, assim como a fermentação é um subprocesso da respiração. A quimiossíntese e a fotossíntese são dois processos realizados por organismos autotróficos. Então, isso daqui, ó, por organismos autótrofos, certo? Organismos que obtêm o carbono na forma inorgânica. A gente fala que eles produzem o próprio alimento. Tá, tudo bem, tá certo. Mas é melhor dizer que eles estão obtendo carbono em sua forma inorgânica. Então, obtendo carbono, por exemplo, na forma de CO2. E eles pegam esse carbono e transformam o carbono em forma orgânica. E eles vão fazer isso, né, pegando provavelmente o hidrogênio da água e colocando nesse dióxido de carbono. Tanto que apareceu até uma dúvida recentemente, vieram tirar uma dúvida comigo que eu achei fantástica, né, que é o seguinte: quando a gente fala de fotossíntese e quimiossíntese, a gente vai dizer que o CO2, o dióxido de carbono, é o aceptor final de prótons. Olha que legal. Na respiração, a gente diz que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Tá? Quando eu escrevo assim pequenininho e não dá para ler, você xinga, tá? Você abre o microfone e xinga ou manda um chat aqui, que eu aproximo a câmera ou escrevo maior, tá? Porque eu estou tentando preencher a lousa aqui para ficar mais bonitinho. E na fotossíntese, a gente vai dizer que o CO2 é aceptor final de prótons. Ah, olha que curioso a gente mostrar essas duas coisas aqui, ó. Aceptor final de prótons, do H+. Se você se lembrar qual é o produto final da respiração a partir do oxigênio, você vai marcar aqui legal qual é a relação que isso tem com a fotossíntese. Lá na respiração celular aeróbica, quando eu pego o oxigênio, eu acompanho o oxigênio durante todo o processo, ele sai na forma de água. Então, quando o oxigênio recebe elétrons, ele sai na forma de água. Quando a gente mexe aqui agora com a nossa amiguinha, fotossíntese, e observa o mesmo oxigênio, de onde ele vem? Ele vem da água. Então, a água e o oxigênio se completam na reação de fotossíntese e respiração. Na fotossíntese, eu quebro a água e libero o oxigênio, e na respiração, eu pego o oxigênio e formo a molécula de água. Então, quando lá em ecologia, vocês estiverem estudando o ciclo da água e ciclo do oxigênio, eu espero que vocês se lembrem dessa relação entre fotossíntese e respiração. Beleza? Vamos lá. Vamos justificar, então, bonitinho, por que esses dois eventos aqui são eventos distintos. Então, vamos entrar assim, ó. Vamos chamar primeiro de síntese. Vamos chamar primeiro de síntese, tá? Essa síntese aqui
eu vou diferenciar em fotossíntese e quimiossíntese. Tá? Para síntese, eu vou fazer a seguinte equação simplificada. Olha só a minha equação simplificada. Vai ser de síntese especificamente. Ó. Eu vou pegar gás carbônico, vou juntar esse gás carbônico com água, e esse gás carbônico com água aqui, ó, vai ser transformado em uma molécula de carboidrato. Eu vou representar aqui a molécula de glicose na forma de C6H12O6, porque é o que mais aparece nas questões, C6H12O6. E além da molécula de glicose, esse processo de síntese libera para a gente o oxigênio e também a água aqui no final. Tá? Como eu estou fazendo uma equação simplificada, certo? Eu vou deixá-la por enquanto sem o balanceamento aqui. E vou representar, mais interessantemente, o carbono aqui. Este é o carbono inorgânico. Ele é inorgânico porque não tem hidrogênio associado a ele. E este é o carbono orgânico. Quando eu faço a transformação do carbono inorgânico no carbono orgânico, eu tenho que absorver energia do ambiente. Então, eu vou falar que esse processo aqui tem um ΔH positivo. Ele está absorvendo energia do ambiente. Tá? Essa energia que ele está absorvendo, ou é a luz, ou é de uma reação química que vai acontecer, que libera energia para este processo aqui. Então, qual é a grande diferença de fotossíntese para quimiossíntese? Pessoas. A grande diferença de fotossíntese para quimiossíntese é a fonte da energia. Ambas poderiam ter exatamente esta equaçãozinha simplificada aqui. Eu chamo de equação, e no caso aqui está com uma seta apontando para um lado só, mas eu sei que tem uma outra seta apontando ao contrário aqui, que vai dar o equilíbrio para isso, que é a respiração. Mas não é o nosso foco aqui, por isso eu vou apagar e peço que você não escreva essa seta ao contrário. Então, gás carbônico mais água, liberando glicose mais oxigênio mais água, certo? Com energia luminosa chama-se fotossíntese. Com energia química chama-se quimiossíntese. Tá? A quimiossíntese é bem rapidinha da gente trabalhar aqui. Quem é que faz quimiossíntese? Única e exclusivamente bactérias fazem quimiossíntese. Um exemplo de uma bactéria que faz quimiossíntese. Lá no ciclo do nitrogênio, você vai ter que relacionar essa aula com a aula de ecologia de ciclo do nitrogênio. Tá lá no ciclo do nitrogênio, quando a amônia é convertida em nitrito, bactéria chamada de nitrosomonas faz isso, a amônia é convertida em nitrito, NO2-, e depois quando o nitrito é convertido em nitrato, tá, NO3-, bactéria chamada de nitrobacter, as bactérias que estão aqui nesse processo de nitrificação são bactérias quimiosintetizantes. Essas duas atividades, de conversão da amônia em nitrito e depois do nitrito em nitrato, são atividades de oxidação. Essas atividades de oxidação, elas têm o ΔH negativo, quer dizer que elas vão liberar energia. Elas vão oferecer energia após a ocorrência do processo. A bactéria pega essa energia e faz o seu processo de síntese. Vamos entender a síntese repetindo o que eu disse aqui. Quando essa síntese está transformando o carbono inorgânico no carbono orgânico, não é porque eu adicionei o hidrogênio? Perceba que o hidrogênio aqui estava longe do carbono e aqui o hidrogênio está na molécula que tem o carbono. Então, quando eu estou fazendo esse processo de adição de hidrogênio, eu estou fazendo uma reação de redução. A respiração celular é um processo de oxidação. Tanto que a gente fala de fosforilação oxidativa, de respiração aeróbica, é um processo de oxidação. Esse processo de oxidação entrega energia para a célula. Certo? O processo de redução exige energia para acontecer. Então, vamos entender que respiração é um processo oxidativo no geral e fermentação é um processo de redução no geral. E aí, esta fotossíntese, eu falei fermentação, desculpa. Essa fotossíntese, que é um processo de redução no geral, está exigindo energia que vem de fora. Certo? E quando ela exige essa energia pode derivar aqui desses processos oxidativos. Tá? Eu gosto de entender a vida, muitas vezes,
como processos complementares de oxidação e redução. Vai oxidando, vai reduzindo, vai reduzindo, vai oxidando. Então, a respiração oxida compostos orgânicos e os devolve na forma inorgânica, e a fotossíntese reduz os compostos orgânicos e os converte na forma inorgânica. Olha que bonitinho de enxergar. Legal? Show de bola? Fotossíntese, moçada. Fotossíntese. Quem é que realiza a fotossíntese? Realizadores de fotossíntese. Vamos lá. Bactérias são realizadoras de fotossíntese. Bactérias, mais indivíduos que têm cloroplasto. Quem são os organismos que a gente descreve aqui na biologia, pelo menos a biologia do ensino médio, que é simplificada, que contém cloroplasto? São plantas e algas. São eucariontes que têm cloroplasto, plantas e algas. Então, fotossíntese é realizado por bactérias, é realizado por plantas e é realizado também por algas. Eu vou escrever isso de novo, porque eu sei que ficou feio, escroto, tá difícil de ler, tá? Mas, ó, o que eu quero te marcar aqui, que algumas pessoas se confundem e que na hora de resolver questões ficam todas bagunçadas, é achar que, eu já vou sair da frente, calma, é achar que fotossíntese só é realizada por eucarioto, porque ela precisa do cloroplasto para acontecer. Mas aí eu te pergunto, qual é a origem biológica do cloroplasto? Da onde vem o cloroplasto? O cloroplasto é uma organela endossimbiótica. Vou ficar vesgo aqui para vocês, para olhar bem de pertinho. Cloroplasto é uma organela endossimbiótica. O que é isso? Ela veio de uma bactéria, especificamente uma cianobactéria, que foi incorporada por um eucarioto. Então, quem surgiu primeiro? O cloroplasto ou a fotossíntese? É claro que foi a fotossíntese. Porque o cloroplasto não é derivado de uma bactéria. Então, quem já realizava fotossíntese antes do cloroplasto? As próprias bactérias realizavam fotossíntese e quimiossíntese. Inclusive, elas são aqui, ó, bastante discutidas nas aulas de origem da vida. Quando a gente fala que a origem da vida, né, na hipótese autotrófica, for com organismos autotróficos, pode ter sido uma bactéria fotossintetizante ou bactéria quimiosintetizante, certo? Mas são bactérias, ou os representantes da origem da vida lá, coacervados, né, que dão origem às bactérias. Dúvidas, questionamentos, interrogações? 3 segundos para você abrir o seu áudio e falar eu. 3, 2, 1. Então, vou passar adiante. Massa? Interrompa a qualquer momento. Eu dou essas aberturas assim, porque são momentos críticos, são quando a gente mais ouve, né, dúvidas dos alunos. Tá? Então, vou agora mexer com a fotossíntese propriamente dita. Deixa eu apagar isso daqui, a gente vai fazer uma equação novamente aqui, melhor escrita e balanceada também. E aí, estão acompanhando as lives sertanejicas? Essas lives aí, então, têm feito a sua quarentena melhor, o seu isolamento social melhor? E as lives do Átila Yamarino, o microbiologista e youtuber famosão da montanha? Esses 2 tipos de live são gatilho para depressão para mim, né? Ou fala de sofrência, lá no sertanejo, na música, que perdeu o amor, que o amor se foi, que não pode aguentar essa solidão, ou então no Átila mostrando pra gente que a gente tá, ó, ferrado. Rapaz do céu, o bagulho tá louco. Então, bora lá. Fotossíntese. Fotossíntese é realizada por bactérias, fotossíntese é realizada por algas e fotossíntese é realizada por plantas. Necessariamente, a gente está falando aqui de bactérias, algas e plantas como sendo organismos autótrofos. E aí a gente vai dizer o seguinte, que essa autotrofia em algas e plantas é realizada na organela cloroplasto. Enquanto que nas bactérias, como as bactérias não têm a organela cloroplasto, elas não têm nenhuma organela membranosa, a gente vai dizer que o processo fotossintetizante é realizado no citoplasma delas, é realizado no citosol delas. Belezinha? Esse processo fotossintético tem a seguinte equação, que a gente acabou de escrever, só que a gente vai escrever agora um pouquinho melhor com o balanceamento.
Tá? Então, gás carbônico mais água, resultando em... Vou colocar de novo uma molécula de glicose aqui, mas a gente vai ver ao final dessa aula que não é exatamente uma glicose que é produzida. Tá? Então, uma molécula de glicose, C6H12O6, mais oxigênio e mais água de novo. E aí, com essa equaçãozinha aqui agora, a gente vai fazer o balanceamento e vai entender por que eu não posso cortar essa água com aquela água, por que eu não posso simplificar essas moléculas de água. Tá? Vou usar como base 1 mol de glicose. Então, para que eu possa gerar 1 mol de glicose, eu vou precisar de 6 mols de CO2, vou precisar de 12 mols de água, vou gerar 6 mols de oxigênio e vou gerar 6 mols de água. Certo? Se a gente tivesse preocupado aqui única e exclusivamente com a matemática da coisa, eu pegaria 12 aqui, simplificaria com 6 aqui, isso desaparece e isso aqui cai para 6. Então eu teria 6 gás carbônicos mais 6 águas, dando uma glicose e 6 oxigênios. Mas eu não posso fazer assim pelo seguinte motivo. Vamos relacionar os elementos aqui. O carbono é muito fácil. O carbono sai do CO2 e vai para a molécula de glicose e pronto, acabou. Não tem dúvida em relação ao caminho do carbono. Lembrando, ele sai da sua forma inorgânica e ele é convertido para a sua forma orgânica. Tá? Porque eu adicionei hidrogênios. Aliás, o próprio hidrogênio agora precisa ser avaliado. O hidrogênio que aqui está, né, ele tem uma única fonte e 2 destinos. Então, por hidrogênio também não vai ficar nada difícil a gente avaliar o que está acontecendo. O hidrogênio sai da molécula de água e vai compor a molécula de glicose, certo? Assim como esse hidrogênio também é encontrado lá naquela outra molécula de água. Pode parecer meio absurdo eu pegar uma molécula de água aqui e converter numa outra molécula de água lá. Mas só é absurdo porque a gente ainda não acompanhou o oxigênio. Então vamos acompanhar o oxigênio. Esse oxigênio aqui do CO2, eu vou pintar de azulzinho, certo? Vou acompanhar o oxigênio do CO2 pintado de azulzinho. Quando a gente faz uma marcação radioativa desse oxigênio do CO2 pintado de azulzinho, a gente vai descobrir que ele continua ligado com o carbono em uma parte, que ele vai compor ali a molécula de glicose, é esse camarada bem aqui. Então, eu vou pintar ele de azulzinho aqui também, certo? Só que percebam que existe uma quantidade de oxigênio aqui em relação ao CO2, uma proporção de 2 para 1. Cada um carbono aqui é acompanhado por 2 oxigênios. Enquanto que ali, cada um carbono é acompanhado por 1 oxigênio. A proporção 6 para 6 é a mesma coisa que proporção 1 para 1. Então, quer dizer que aqui, para cada carbono que entra 2 oxigênios. Um fica e o outro ele é mandado embora. E ele é mandado embora que jeito? Ele é mandado embora lá na molécula de água. Então, esse oxigênio aqui da molécula de água, eu tenho que pintar de azulzinho, porque ele é o oxigênio que entrou na forma do CO2. Quando eu observo agora, deixa eu ver se eu acho uma outra cor de caneta aqui, para trabalhar com vocês. Não tem. Então, eu vou fazer aqui, vou tomar cuidado de usar as mesmas cores de caneta que eu usei, mas diferenciando o traço. Tá? Quando eu observo agora o oxigênio da água, esse oxigênio bem aqui, ó, esse oxigênio bem aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui um oxigênio feliz, pronto, para a gente poder acompanhar. Esse oxigênio feliz, esse oxigênio da água, como é que ele é liberado ao final do processo? Esse oxigênio da água, se você prestar atenção no que eu disse antes, esse oxigênio da água, ele vai ser liberado aqui na forma de oxigênio atmosférico. É esse mesmo oxigênio aqui, ó. Certo? Esse oxigênio aqui. Então, quando a gente está trabalhando esse elemento oxigênio, se a gente marcá-lo radioativamente, e marcação radioativa não interfere em nada no processo, tá? É só para eu acompanhar o processo bioquímico aqui. Quando eu marco esse oxigênio radioativamente, eu percebo que é ele que é liberado na forma de oxigênio atmosférico. Assim como na respiração, o oxigênio que eu inspirei, ao ser o aceptor final de elétrons, é liberado lá no final do processo na forma de oxigênio junto com os hidrogênios formando água. Tá? Então, muitas questões vão querer saber qual é a origem do oxigênio atmosférico, vão falar de Amazônia, pulmão do mundo e os cambal, e você vai ter que saber que o oxigênio que você está respirando aqui agora, que é 21% da atmosfera, derivou
da fotólise da água. Da fotólise da água, que é uma das etapas da fotossíntese. Entre as etapas da fotossíntese, que eu vou começar a descrever agora, a que é chamada fotólise da água, perceba o nome, fotólise da água, é dependente de luz. Uma das etapas da fotossíntese é chamada de etapa fotoquímica. É aquela etapa imediatamente dependente de luz. A outra etapa, que não é imediatamente dependente de luz, a gente chama de etapa química. E aí vem uma maldição dos professores de biologia, que é a seguinte: a gente tem que trabalhar aqui agora com o que os livros didáticos, as apostilas e outros professores falam, e neste ponto aqui, tem gente que fala que a etapa fotoquímica é a etapa clara. É a etapa clara. Tem gente que fala que a etapa química é a etapa escura. Por que isso é um problema? Isso é um problema pelo seguinte motivo, minha gente. Quando você fala claro e escuro, você vai provavelmente pensar imediatamente que tem uma etapa da fotossíntese que acontece do nascer ao pôr do sol, quando é dia de fato, né, o período do tempo, da rotação da Terra, que a gente chama de dia de fato, e a etapa escura é do pôr do sol ao nascer do sol seguinte, que é quando a gente chama de noite. E não está certo, não está certo, não está certo. As duas atividades da fotossíntese acontecem durante o dia. O processo não chama fotossíntese, não é uma fabricação de molécula orgânica a partir da luz. As duas etapas ocorrem durante o dia. As duas etapas. É que uma etapa é diretamente dependente da luz, por isso clara entre aspas, e a outra etapa é dependente da primeira. Ela não depende de luz. Então, se eu aumentar ou diminuir a incidência luminosa sobre uma planta, eu não afeto diretamente a etapa química. Eu afeto diretamente a etapa fotoquímica. Ah, então cuidado com isso. A gente vai mostrar aqui agora o que é que acontece em cada etapa, e então, onde é que entra a luz e por que aqui não entra a luz, para justificar por que uma é química e a outra é fotoquímica. Belezura? Então vamos lá. A etapa fotoquímica é subdividida em 3 etapas. Uma delas é chamada fotólise da água e as outras 2 são chamadas de fotofosforilação. Fotofosforilação. Uma das fotofosforilações é acíclica e a outra fotofosforilação é cíclica. Já vou escrever todas elas aqui no papel. Na etapa chamada de química ou escura, a gente reconhece o ciclo das pentoses, também conhecido como ciclo de Calvin-Benson. Tá? Ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses, que representa para a gente, então, a etapa química ou etapa escura. Tranquilo? Então, eu vou apagando aqui para a gente poder dar continuidade. Deixa eu ver só quanto tempo de aula já foi. 29 minutos, beleza. Então, vamos apagar aqui em cima e vamos observar o processo fotossintético agora em curso, de acordo com as etapas. Pode apagar o nome das etapas? Acho que sim, né? Tranquilo? Eu não estou vendo vocês, eu não sei se vocês estão copiando, não estão copiando, vocês estão deixando para copiar depois, vocês estão tirando print da tela, qual que é o bagulho, mas se não puder apagar, grita, tá? Você grita, que se eu tiver apagado, eu escrevo de novo, não tem problema, tá bom? Então vamos continuar. Então a gente vai olhar para uma plantinha fazendo fotossíntese. Agora é hora de esquematizar muita coisa, tá? A gente vai olhar para uma plantinha fazendo fotossíntese. Essa minha plantinha vai ser representada aqui, ó, por essa jovem
plântula que está nascendo. A gente vai pegar lá na folha dessa plântula, a gente vai olhar para a folha. Dentro da folha, se eu fizer um corte nessa folha, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o parênquima clorofiliano. O que é o parênquima clorofiliano? A região do mesófilo foliar. Lá no mesófilo, na parte interna da folha, eu vou encontrar diversas células dotadas de cloroplasto e essas diversas células, logo abaixo da epiderme, eu vou representar aqui ó, só o cloroplasto que nos interessa, certo? Elas estão recebendo a iluminação solar. Então, lá no mesófilo foliar, eu vou olhar agora mais especificamente, né, para cada uma dessas células, o seu cloroplasto. Cloroplasto. Quais são aquelas informações que sustentam a ideia que o cloroplasto é uma organela endossimbiótica? Vamos lá. O cloroplasto tem dupla membrana. A membrana externa do cloroplasto, tá? É aquela membrana que se parece com a membrana do eucarioto, e a membrana interna é a membrana do procarioto. Além de ter dupla membrana, o cloroplasto também tem DNA próprio, e esse DNA próprio é um DNA circular, DNA típico de bactérias, e além de ter DNA circular, esse cloroplasto também tem ribossomos. Ribossomos do tipo 70S. Ribossomo do tipo 70S é ribossomo pequeno, é ribossomo típico de procarioto. Então, quando a gente olha para um cloroplasto, a gente meio que está vendo a bactéria, que um dia ele já foi. O DNA típico de bactéria, com o ribossomo típico de bactéria e com a membrana interna típica de bactéria. E aí, esse cloroplasto tem dobras da membrana interna. Tá? Cada uma dessas projeções aqui da membrana interna a gente chama de lamela. Lamela. E cada uma dessas novas projeções que a gente faz na forma de bolinhas maiores aqui, a gente chama de tilacoide. Tá? O tilacoide é essa bolinha aqui. Tilacoide. E a mágica da fotossíntese, o processo de fotossíntese, acontece mesmo no tilacoide. O tilacoide é o grande astro do processo fotossintético. É ele o cara que eu vou esperar que tenha a ocorrência da fotossíntese. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou representar um tilacoide superdimensionado. Isso daqui, para mim, é um tilacoide. O que tem fora do tilacoide, o espaço extratilacoide, é o estroma do cloroplasto. Tá? Então, essa região aqui, ó, que nem é a matriz mitocondrial, tá? Representa para a gente o estroma do cloroplasto. Então, tudo que tem para fora do tilacoide é o estroma. E aqui dentro é o próprio tilacoide. Beleza? Estou olhando um tilacoide. O que eu quero com esse um tilacoide? Eu quero mostrar para vocês onde é que está a maquinaria bioquímica que depende de luz. Na membrana do tilacoide, então eu estou olhando aqui agora para a membrana, só que é a membrana lipoproteica, tá? Lembra? Vou fazer um aumento aqui, ó, para todo mundo ter essa informação e não ficar perdido ou perdida. Na membrana do tilacoide, o que eu observo? Vou observar ali, ó, fosfolipídios em bicamada. Estou pegando esse pedacinho aqui, ó, certo? Que tem aquele posicionamento. E esses fosfolipídios em bicamada espontânea, tá? Eles são intermeados por proteínas, representando ali a camada, né, de membrana lipoproteica. Então, entre eles aqui, eu tenho algumas proteínas inseridas, tá? O que eu estou olhando, então? O que é que me interessa deste elemento de membrana do tilacoide? O que me interessa desse elemento de membrana do tilacoide é que bem aqui, ó, bem aqui, eu tenho um conjunto de estruturas fotossensíveis. Esse conjunto de estruturas fotossensíveis a gente chama de fotossistema, e ele é vizinho de outro conjunto de estruturas fotossensíveis, tá? Que aqui vai ilustrar para a gente o outro fotossistema. Não tem só dois, tá? Tem centenas de milhares de fotossistemas, mas em termos de tipo de fotossistema são dois.
Esse é o fotossistema, que a gente vai chamar de fotossistema 2. Esse é o fotossistema que a gente vai chamar de fotossistema 1. Entre os fotossistemas, eu tenho uma cadeia transportadora de elétrons. Quem viu a aula de respiração, tá, deve se lembrar do que eu falei de cadeia transportadora de elétrons. Quem não viu, insisto aqui agora que a informação é relevante, que você tem que assistir a aula. Mas eu não vou te deixar boiando também. Vou te dizer, tá? Como está acabando o tempo dessa aula, tá? Eu vou apenas apresentar a estrutura do tilacoide aqui e mostrar o funcionamento dele na parte 2 da aula. Mas já adianto o seguinte, uma cadeia transportadora de elétrons é justamente um conjunto de proteínas de membrana, que nem essa proteína que eu estou rabiscando aqui, que tem como função o transporte de elétrons. Quando elas fazem esse transporte de elétrons, a energia do elétron fluindo é transformada numa energia para fazer uma outra atividade. Qual a atividade? Deixa eu rascunhar aqui, então, o que vai acontecer. Quando a luz solar incide sobre o fotossistema 1 e 2, no complexo antena, olha que interessante. A luz solar aqui, ó, a radiação eletromagnética que está viajando lá desde o Sol, incide sobre esses fotossistemas, a energia é capturada e é colocada aqui em um par de elétrons, e esses 2 elétrons que foram excitados, eles serão transportados pela cadeia transportadora de elétrons, até o outro fotossistema. Quando eles serão excitados novamente, e então eles serão agora colocados em uma outra parte da reação. Aí eu vou fazer esse desenho aqui aumentado na próxima parte da aula, para a gente sacar o que está acontecendo em cada detalhe. Por enquanto, eu só quero te mostrar que a luz excita um conjunto de pigmentos, entre eles, né, um par especial de clorofila, chamado de centro de reação, e esse par especial de clorofila tem o seu elétron excitado. Esse elétron excitado, quando passa na cadeia transportadora de elétrons, olha o que vai ter como consequência. Ele vai acumular prótons no interior do tilacoide. Então, a energia luminosa está sendo convertida em energia de excitação eletrônica. Esse elétron está sendo transportado por uma cadeia, e esta cadeia está pegando essa energia e está acumulando prótons no espaço interno do tilacoide. Quando esses prótons são acumulados no espaço interno do tilacoide, olha que legal. Esses prótons vão criar uma pressão sobre uma enzima chamada ATP sintetase, uma sintetase de ATP, e esses prótons, ao passar pela sintetase do ATP, eles vão fazer a sintetase do ATP girar. Qual é a consequência do funcionamento da ATP sintetase girando? A consequência é que toda vez que a ATP sintetase gira, ela sintetiza trifosfato de adenosina. Ela sintetiza ATP. Então, o que eu quero te mostrar? O que eu quero te mostrar é a etapa fotoquímica. Tá? O que eu estou tentando rascunhar aqui com vocês é a etapa fotoquímica. Por que é essa etapa fotoquímica? Ela depende de luz, a luz excita elétron, esse elétron excitado passa numa cadeia transportadora, o passar do elétron na cadeia transportadora acumula prótons no interior do tilacoide, os prótons acumulados geram uma pressão sobre a ATP sintetase, e essa ATP sintetase agora, girando pela passagem do próton, sintetiza o ATP. Então, uma das funções da etapa fotoquímica é gerar ATP. Essa é uma das funções da etapa fotoquímica. Outra função da etapa fotoquímica é dar destino para esses elétrons e esses prótons. Tá? Esses elétrons e esses prótons aqui, eles serão capturados por uma moléculazinha transportadora chamada de NADP. NADP. Quando ela carrega prótons, ela é o NADPH2. Claro que não está aqui equilibrado, né, as quantidades, eu vou colocar 2 prótons, então, só para ilustrar. E aí você vai ter a fase fotoquímica sendo responsável pela produção de ATP e sendo responsável pela produção de NADPH2. Massa? Só que tem muito mais para falar a respeito disso. Só que eu vou falar disso só na segunda parte da aula. Tá? Eu vou encerrar essa parte aqui